Olá pessoal, meu nome é Fernando, professor de língua portuguesa, e estou aqui hoje para falar de vocês de literatura. Nós estamos estudando os gêneros literários, mais precisamente o gênero épico em prosa. Nós vamos começar a estudar o gênero épico em prosa agora. E a primeira forma do gênero épico em prosa que nós vamos estudar é o romance. Minha gente, é muito importante vocês entenderem que a palavra romance ela tem mais ou menos 4 significados. Eu até falo disso aqui, certo? Ela tem 4 significados. O primeiro significado, romance, significa língua falada pelos romanos antigos, certo? O povo romano antigo no Império Romano falava o romance. O nome popular dessa língua é latim. Então, o latim também era chamado de romance. Outro significado da palavra romance. Romance é uma composição poética de estrutura episódica, narrativa. São poemas narrativos que constroem quadros, cenas, uma imagem rápida. Na literatura brasileira, por exemplo, vocês podem verificar esse tipo de composição na obra Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Cada poeminha daquele ali é um chamado romance. Essa forma é antiga. Outro significado da palavra romance. Casinho de amor entre duas pessoas. Então, o João está de romance com a Maria, ou seja, eles têm um caso amoroso. Certo? Muita gente confunde na literatura isso daí. Acha que romance é história de amor. Romance, história de amor. Porque conhece só um significado da palavra romance. Agora, o quarto e mais importante significado da palavra romance é o que está aqui, ó. Certo? É o que está aqui. Então vamos estudar as características do romance para nós entendermos de vez o que é um romance. Ok? Qual o significado dessa palavra na literatura? Então vamos lá. Romance é narrativa em prosa de longo fôlego, dividida em capítulos e ou partes. Ok? Então, nós estamos falando do significado da palavra romance para a literatura, na parte teórica da literatura. Então, ó, romance é narrativa em prosa de longo fôlego, ou seja, uma narrativa longa, dividida em capítulos e ou partes. Tem romance, por exemplo, que não tem nem divisão de capítulo e parte. Eu cito, por exemplo, Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Ok? Beleza. Continuando assim, o significado da palavra romance. É uma narrativa que apresenta a pluralidade de ação com um núcleo de ação que representa os conflitos do protagonista e outros núcleos os quais representam os conflitos das demais personagens e giram na órbita do núcleo principal e a ele se ligam. Então, para explicar isso para vocês, eu peço para que vocês pensem no sistema solar, certo? Nosso sistema solar, você vai ter ali no centro o Sol. Pois bem, ele é o núcleo da narrativa, do romance, o Sol, tá? E nesse núcleo, o que conta-se ali nesse núcleo principalmente? É a história do protagonista, o personagem principal da história está ali. Então o núcleo, Sol, da narrativa é o protagonista, os conflitos dele. Certo? Então o romance narra os conflitos de um protagonista. Beleza. Ao redor do Sol não tem os planetas? Pois bem, você vai pensar que cada planeta, certo? É um personagem diferente, ou um quadro, um grupo de personagens diferentes. Cada planeta pode ser uma família, ou um personagem isolado, certo? Mas cada planeta que gira na órbita desse Sol, ou seja, cada núcleo que gira na órbita do núcleo principal é a história do protagonista. Cada núcleo que gira ao redor do núcleo principal, de alguma forma, direta ou indiretamente, se liga ao núcleo principal. Nós não estamos na órbita do Sol? Pois bem, os outros núcleos estão na órbita da história do protagonista. Estão ligadas à história do protagonista, direto ou indiretamente. Tem alguns que são mais importantes, certo?
São personagens secundários, mas são importantes ali na narrativa. Então, tem um papel muito importante na vida do protagonista. Certo? Aí você vai pensar, por exemplo, no planeta Júpiter. Ele é grande, né? Percebeu? Pois bem, então tá lá Júpiter. Saturno, outro personagem importante. Certo? Então você tem um núcleo tão grande quanto o núcleo de Júpiter, você tem o núcleo de Saturno. Vamos chamar os núcleos assim. Certo? Agora, ao menos importante é um planeta anão, ou Mercúrio, apesar de estar próximo do protagonista. Certo? Ele não é tão importante assim. Tá? Ele é um personagem secundário, um coadjuvante. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, o que acontece? Quando você vai ler um romance, você tem que ter consciência disso. A história principal é a do protagonista. Mas existem outras narrativas que giram ao redor, que estão ao redor, ou que recheiam a narrativa principal. Certo? E que dão vida à narrativa principal. Tranquilo? Dão mais realidade à narrativa principal. Ok? Muito bem. Então, continuando. Não há limite de ação. Então, no romance não tem limite de ação. Tá? Você pode narrar quantas ações, quantos eventos forem necessários para a conclusão da história. Ok? Então, tudo pode girar em torno de uma coisa só, como pode girar em torno de vários eventos. Ok? Beleza. Continuando. Olha lá, ó. Não há limite na quantidade de personagens. Ô, professor, eu posso fazer um romance com 2, 3 personagens? Mas pode, tudo bem. E com 300, posso? Pode também. Certo? Você tem que saber onde é que você vai colocar cada um. Qual o sentido de cada um ali na obra. Mas você pode fazer um romance com quantos personagens você quiser. Não tem um limite definido. Tudo bem? Beleza. Não há limite de tempo da narrativa, que pode narrar um dia na vida das personagens, como pode narrar a história de 3 gerações de uma mesma família. Então, o romance não tem limite de tempo. Certo, pessoal? Não há limite de tempo. Você pode contar uma história que durou uma semana para acontecer, como você pode contar uma história que durou um século inteiro para se desenrolar. Ok? Por exemplo, lá no Dom Casmurro do Machado de Assis, o Bento começa a contar a história dele. A história dele começa a ficar narrável a partir do início da adolescência dele, quando ele estava ali com 13, 14 anos. Certo? Lá no 3º capítulo, a denúncia, né, em que o José Dias conta para a mãe do Bento que o Bento poderia estar de namoricos com a filha do Tartaruga, no caso a Capitu, coisa que o Bento também nem sabia. Por isso que o capítulo A Denúncia, essa denúncia acontece 2 vezes. O José Dias denuncia a possibilidade de paquera do Bento com a Capitu para a mãe do Bento e para o próprio Bento. Isso também nunca tinha colocado maldade na relação dos dois, nesse sentido, na amizade dos dois, no sentido de um namoro de adolescentes. Percebeu que interessante? Né? Pois bem, ele começa a narrativa dele, né, quando ele estava no começo da adolescência e termina quando ele já estava ali na barra da velhice, no começo da velhice, certo? Na beirada da velhice ali, ó. Né? Então, quer dizer, ele pega ali, vamos pegar assim mais ou menos, dos 14 aos 60 anos de idade, certo? Dos 14 aos 60 anos de idade. Então, esse é o período narrável da vida do personagem Bento Santiago no romance Dom Casmurro do Machado de Assis. Tranquilo? Perceberam? Jóia. Continuando, então. Outra coisa importante, não há unidade ou limite de espaço. Certo, pessoal? Não há unidade ou limite de espaço. Bom, eu posso fazer um romance que se passa ele todo numa fazenda? Posso. O personagem não sai da fazenda. Tudo bem. Então não tem esse limite. Certo? Como eu também posso fazer um romance em que as personagens transitam de um espaço para outro. Eu citei Dom Casmurro, né? Dom Casmurro começa na cidade do Rio de Janeiro. Os
personagens viajam para a Europa, né? No caso, o Ezequiel vai até Israel. Perceberam? Ali mesmo, dentro da cidade do Rio de Janeiro, o Bento começa morando na rua de Matacavalos, depois ele vai morar na Praia da Glória, depois ele vai para o Engenho Novo. Então os personagens transitam no espaço, não há limite de espaço, ok? Então tem narrativa que o personagem começa num espaço e vai para outro. Esse espaço pode ser na mesma cidade, pode ser na mesma região, no mesmo estado, né, do Brasil, por exemplo, no mesmo país, sai de um estado para outro, certo? Lá no Grande Sertão Veredas, por exemplo, do Guimarães Rosa, o Riobaldo, ele não só transita pelo interior norte de Minas Gerais, centro-norte de Minas Gerais, como também vai até a Bahia, vai até Goiás, certo? Quando ele vai, por exemplo, invadir a casa do Hermógenes, ele vai até a Bahia. Né? Zé Bebelo vem de Goiás. Perceberam? O núcleo central mesmo do espaço no Grande Sertão Veredas é Minas Gerais. 90% ocorre aqui de toda a narrativa no Grande Sertão Veredas, 90% ocorre em Minas Gerais. Certo? Então, olha só. Tranquilo? Então, não há unidade ou limite de espaço. Os personagens podem viver seus conflitos em um só cenário ou transitar em vários cenários diferentes. Tranquilo? Muito bem. Continuando. Outra coisa importante. Aqui, ó. O romance mescla elementos poéticos oriundos do gênero lírico e dramático, advindos do gênero dramático. Por exemplo, diálogo. Então, diálogo. No romance tem muitos diálogos. Tem romance que tem longas passagens de diálogos, e diálogos excelentes, muito bem elaborados. Né? Diálogos tão bons quanto dos melhores dramaturgos. Certo, pessoal? E tem também passagens líricas. Né? Existem romances, você pega Don Quixote, por exemplo, do Cervantes. Né? Você pega Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Existem passagens lindas nesses romances. Eu estou citando só esses dois, podia citar centenas. Mas existem passagens lindas, de puro lirismo, de pura poesia. O Grande Sertão Veredas, por exemplo, é poesia, né? O que a gente vai chamar de prosa poética. Certo, pessoal? Então, é poesia escrita em prosa. Então, tem passagem de pura poesia escrita em prosa ali. Certo? Então, isso é muito comum nos romances. O romance é uma forma do gênero épico que promove com muita facilidade a confluência entre os gêneros, a mescla de gêneros. Né? Lá no gênero lírico a gente vê isso no poema, no gênero épico a gente vê isso no romance. E no gênero dramático nós vamos ver isso no drama. Essa confluência, essa facilidade para promover a confluência entre gêneros, né? Essa mistura de gêneros literários. Tá? O romance ele é próprio para isso. Ok? Foi criado na época do Barroco. Né? Talvez seja por isso. Pertence à chamada literatura dionisíaca ou romântica, né? E que valoriza a liberdade formal. Então, olha só. Continuando aí, ó. O tema comum a todos os romances escritos é o do sentido da vida. Então, estou desfazendo aquela ideia de que romance é história de amor, tá vendo? O que há em comum em todo romance, minha gente, é esse tema aqui, ó. Todo romance é a tentativa de nos responder à questão: qual é o sentido da vida? Quem somos? O que somos? De onde viemos? Aonde vamos? E qual é o sentido da vida? Pouco importa o tipo do romance. Pouco importa se o romance é Drácula ou se é Crime e Castigo. Drácula do Bram Stoker, Crime e Castigo do Dostoiévski. Se é Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Se é A Ilustre Casa de Ramírez do Eça de Queiroz. Se é Ana Karenina do Tolstói. Se é Ulisses, do James Joyce. Se é O Processo, do Kafka. Pouco importa. Pouco importa o romance. Tá, minha gente? Todo ele é uma tentativa, é uma pequena contribuição
para responder essa pergunta: qual é o sentido da vida? Tranquilo? Então agora você sabe o que é um romance na literatura. Você sabe que romance não é história de amor. Ah, professor, tem história de amor no romance? Tem, mas nem sempre ela é o ponto central, tá? Nem sempre ela é a coisa mais importante do romance. Viu, minha gente? Ok? Então, você pega, por exemplo, Romance Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Certo? Romance Vidas Secas. Né? Não tem uma história de amor ali. Tá? Então, o amor, ele é um tema universal da arte da condição humana, como os outros temas universais da arte da condição humana, que eu já falei para vocês em outras aulas. Inclusive, já expostas no meu canal. Certo? Mas, o romance, o foco dele é tentar responder qual é o sentido da vida. Ok, minha gente? Tranquilo? Agora vamos conhecer as formas romanescas. Minha gente, o romance vai surgir acidentalmente no século XVII, quando o Miguel de Cervantes, querendo satirizar a novela de cavalaria medieval, compõe o que seria uma novela de cavalaria medieval, só que satírica, satirizando aquela ideia daquele costume de ler novelas de cavalaria, né? Tanto é que o personagem lá lê tantas novelas de cavalaria, no caso o personagem lá é o próprio Don Quixote, lê tantas novelas de cavalaria que acaba ficando louco, bitolado, certo? Bom, isso não acontece de fato, né? Mas na ficção do Cervantes aconteceu. Ele ficou pirado, tá? E resolveu virar cavaleiro andante numa época que já não existia cavaleiro andante mais. Ok? Pois bem, o Cervantes acidentalmente criou uma outra forma. Ele não fez uma novela, ele fez um romance, colocando ali elementos do gênero lírico, do gênero épico e do gênero dramático. Recheou uma obra literária maravilhosa, que no caso é Dom Quixote de La Mancha, o cavaleiro da triste figura do Miguel de Cervantes. Literatura espanhola, certo? Então isso aí é o quê? Barroco espanhol. Esse romance foi publicado em 1605, certo? Pelo Cervantes. E é o primeiro romance escrito, né? Da forma como nós conhecemos hoje. Tá? Esse primeiro romance era um romance satírico. Então, o objetivo do romance satírico é satirizar a sociedade através de seus comportamentos e seus costumes, dos comportamentos e dos costumes das pessoas, no ambiente familiar, nos ambientes institucionais, certo, pessoal? Nas instituições, ok? Satirizar os nossos costumes e os nossos comportamentos através da observação dos nossos costumes e dos nossos comportamentos. Ele satiriza, ele mostra pra gente o quanto a gente é patético. Certo, pessoal? Então veja só. Você tem também o chamado romance histórico. Pega um fato histórico e cria, paralelo ao fato histórico, uma ficção para tentar preencher as lacunas que a história não consegue explicar para a gente com riqueza de detalhes. Então cria-se uma ficção para tentar explicar algumas lacunas. Os romancistas que escrevem romances históricos, eles são historiadores, tá, pessoal? Eles são pesquisadores no campo da história, de um modo geral. Mesmo quando o cara não tem formação na história, mas ele é um ferrenho pesquisador. Você pega, por exemplo, o Alexandre Herculano, certo? Alexandre Herculano, romancista português, romântico. Romance histórico se torna muito popular no romantismo, certo? Esse romancista escreveu muitos romances históricos e fundamentado em pesquisas, muitas pesquisas. Ele era um leitor, um estudioso do assunto, certo, gente? Muito bem. Outro também que era muito popular, se tornou muito popular no século XVIII, no século XIX, é popular hoje ainda, né? É o romance negro, ou romance gótico de horror sobrenatural, hoje apenas chamado de romance de horror sobrenatural, certo? Então você vai ter ali, muitos romances desses vieram de contos
e de novelas dos primeiros escritores de horror sobrenatural. Eu estou falando, por exemplo, do Hoffmann, na Alemanha, né? Do Theodore, da Annie Ward Heathcliff, certo, pessoal? Do Horace Walpole, que são os primeiros ali, né, que começaram a compor esse tipo de narrativa. Agora, quem é que vai realmente chamar atenção para esse tipo de narrativa? O cara que vai realmente dar uma vida para esse tipo de narrativa nunca escreveu romances. Ele escreveu contos e novelas. É o escritor norte-americano Edgar Allan Poe. O Poe é a grande inspiração para os escritores de romances sobrenaturais, romances de horror sobrenatural. Ele escreveu contos de horror sobrenatural. Citei, por exemplo, A Queda da Casa de Usher, Berenice, Lígia, certo? São alguns. O Gato Preto, são alguns exemplos, ok? Seguido mais tarde por Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft é o pai do terror cósmico. Ele escreveu um misto de ficção científica com terror. Veja lá, por exemplo, o chamado de Cthulhu dele, né? Então são exemplos. Mais tarde veio o Stephen King, nos Estados Unidos, né? Autor de grandes romances do assunto. Muitos deles viraram filmes, né, em Hollywood. E o Clive Barker, na Inglaterra, certo? Então esses aí são alguns nomes de grandes romancistas de horror sobrenatural que pegaram a influência do romance negro gótico, né? Por exemplo, da Annie Ward Heathcliff, Os Segredos de Udolfo, o Romance do Bosque, são alguns exemplos dela, ok? Tranquilo. Romance passional, foi com um romance passional chamado O Sofrimento do Jovem Werther, certo, minha gente? Que em 1774, o Johann Wolfgang von Goethe publica o primeiro romance romântico da literatura romântica alemã. O primeiro romance do romantismo. O romantismo surge na Alemanha, né? Na mesma época que na Alemanha, surge na Alemanha, Escócia, Inglaterra, certo? Então, o Goethe publica O Sofrimento do Jovem Werther, que é o quê? Primeiro romance passional da história da literatura, né? Bom, é um romance passional, por quê? Porque o personagem principal comete um ato extremo movido por uma grande comoção, uma grande paixão. Ele comete um crime passional, certo, pessoal? Então, olha só, não é contra ele mesmo, no caso. Depois você tem o romance urbano de costumes. Como o próprio nome já diz, esse romance, o cenário é o espaço urbano, a cidade. E ele vai retratar o quê? Os costumes, os comportamentos, os conflitos das pessoas que vivem nesse ambiente. De um modo geral, o foco é o quê? A burguesia, que hoje a gente vai chamar de classe média, classe média alta, sei lá. Também a elite econômica e cultural, né? Ele foca muito, esse tipo de romance foca muito a burguesia, em geral. Ok, pessoal? Você vai ter também o romance psicológico, em que 95% de tudo que acontece aqui, ó, no mundo, na psique da personagem, no mundo interior dela, né? Então, o romance psicológico, certo? Ele não conhece, o romance psicológico, ele não dá muita ligança para o espaço-tempo, para o tempo e espaço, não, certo? Por quê? Porque as coisas acontecem aqui, ó, na mente da personagem, certo? Então esse é o romance psicológico. Pega, por exemplo, alguns da Clarice Lispector, do Lúcio Cardoso, certo? Você pega a Crônica da Casa Assassinada, por exemplo, do Lúcio Cardoso, é um bom exemplo disso. Tranquilo? Romance indianista, muito comum na América. No Brasil, por exemplo, você vai ter o José de Alencar, né? Que escreveu o Guarani, Iracema, o Birajara. No romance indianista é um romance épico, viu, gente? É um romance épico, muito semelhante aos romances de cavalaria do romantismo, as novelas de cavalaria medievais. A figura do índio, o índio é um herói, tá? Ele é um herói, igual era o Aquiles, por exemplo, na epopeia do Homero, Ilíada. O índio apresenta-se na figura de um herói, é um guerreiro, forte, valente, corajoso, belo, e por aí vai.
certo? E é uma forma de dar corpo ao projeto de construção da imagem da nação brasileira, americana, no romantismo, certo? Então eles colocavam o índio como brasileiro original, e de fato, né, é verdade. O índio como brasileiro original, tá? E nós, descendentes dos europeus, certo? Deveríamos seguir a regra de conduta, por exemplo, de um peri, ok? Então, se nós quiséssemos voltarmos a ser, né, se nós quiséssemos voltar a ser civilizados, nós deveríamos seguir as regras de conduta dos índios, certo? Honestidade, isso na ótica romântica, né, minha gente? Honestidade, vamos dizer assim, coragem, valentia, que era o que se descrevia dos nativos, certo? Nessa terra no passado, certo? Então, a figura do índio é elevada à figura de um herói, ok? Nesse tipo de narrativa. Só um instante, minha gente. Saiu o foco aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, olha só. Então, o índio é o nosso herói. É o herói nacional no romance indianista. Ok, pessoal? E é muito bacana, de verdade, essa ideia. Porque eu confesso para vocês, apesar, né, de haver muita retórica e pouca literatura, para citar aí o Gurgel, né? Nesses romances aí do José de Alencar, eu gosto muito de Ubirajara, Iracema e o Guarani, né? São boas leituras e eu gosto de imaginar